que a ansiedade foi definida em 2017 pela Associação Americana de Psicologia como sendo um medo crónico da degradação ambiental e que tem, no fundo, um impacto nos indivíduos que pode ser ou mobilizador no sentido de os levar a envolverem-se na ação climática ou, por outro lado, paralisante se for mais vincada a preocupação que têm e se sentirem, de certa forma, alguma falta de eficácia relativamente ao envolvimento que têm na ação climática. A ansiedade não é uma coisa circunscrita a uma coisa única, não é? Ou uma causa única. Eu acho que a melhor forma de explicar isto, e as pessoas vão sentir isto, obviamente, de forma diferente. Eu, quando vejo filmes ou séries ou o que é que seja, há sempre aqueles shots em que está alguém no meio da rua, há um carro a 40 metros de distância e uma pessoa fica... E depois há aquele shot em que o carro aproxima-se, a pessoa está na rua, fica a olhar para ele e uma pessoa fica sempre, porquê é que não sai dali, não é? Porquê é que não sai da frente do carro? O sentir a ansiedade é como estar na posição dessa pessoa, em que nós vemos, não é, uma coisa lá ao fundo a vir na nossa direção e somos incapazes de nos mexer. No meu caso em concreto, eu comecei a perceber, não é, que os problemas climáticos estavam particularmente relacionados também com uma coisa que me causa muita ansiedade, que é uma questão de controlo, não é? À medida que eu fui crescendo e estudando mais, não é? Eu estudei Economia Política e fui aí apresentado a um determinado tipo de realidades. Eu comecei a ter uma consciência de que as coisas não é? O problema ambiental ou as resoluções, não é, dos problemas do ambiente não eram sou eu que faço, sou eu que sou é a minha reciclagem, é o meu controle da água no duche, o que eu como e comecei a perceber que havia aqui um problema mais estrutural. É muito importante dizer que a ecoansiedade não é uma condição clínica, portanto está estabelecido que a ecoansiedade é uma resposta proporcional à dimensão da crise climática, é muito diferente da ansiedade que nós sentimos no dia-a-dia. No caso das alterações climáticas estamos a falar de algo que tem uma dimensão que foge muito do nosso alcance individual e, portanto, é muito mais difícil dar conforto e, portanto, dar aqui algum sentido de controle à pessoa. I'm here because I'm really scared for my future. I just think that there's not enough being done to protect me, and I'm really worried that in my lifetime I'm just not going to be able to have a planet to live on. Eu juntei-me ao movimento climático e especificamente à Scientists Rebellion porque aquilo que vejo enquanto cientista e enquanto pessoa que desde criança está a prestar alguma atenção ao que se passa, é que apesar de toda a ciência ser feita à melhor habilidade possível, continua a ser sistematicamente ignorada. Se agir dentro do status quo não está a resolver aquilo que é necessário que seja resolvido, se os cientistas estão a ser sistematicamente ignorados, então está na hora de sairmos do laboratório, sairmos dos nossos escritórios e irmos para a rua. The climate crisis and the health crisis are one. Termos juntado ao ativismo ajudou-me bastante a lidar com este tipo de emoções. Em primeiro lugar, porque encontrei uma comunidade que pensa da mesma forma que eu, ou de uma forma bastante semelhante, que tem os mesmos valores e acabamos também por diminuir bastante a solidão que sentimos. A ecoansiedade pode ter impactos diferentes nas pessoas, pode ter o tal papel mobilizador, que é bastante positivo, a pessoa envolve-se mais na ação climática e tenta fazer algo relativamente a isso. Essa mobilização, por sua vez, pode ou trazer mais bem-estar, porque a pessoa tem mais, sente mais controle sobre a situação, ou pode, por outro lado, até trazer aqui mais respostas emocionais negativas, no sentido em que a pessoa sabe mais sobre a crise climática, percebe mais a dimensão do fenómeno e até se sente mais desconfortável. Eu sou ativista não praticante neste momento, vamos dizer assim, que as pessoas percebem bem o que eu estou a dizer. Eu já fui ativo, não é? Verdadeiramente ativo nas lutas pelo clima. Fiz parte do movimento Diz Não ao Paradão,
que tentou evitar a ampliação do quebra-mar do Porto de Leixões, e a minha participação na greve, na greve climática. Mas mesmo isso, não é? Até isso, até a luta é causa de cansaço e de cansaço emocional e psicológico. Nós estamos tão sozinhos cá. A sociedade ainda não acordou para o que é a crise climática. Por mais que nós tentássemos manifestarmos, mais do que serem mal vistas, é o não angariarem mais gente para a luta. São sempre os mesmos. E é mesmo cansativo. Como é que nós temos o secretário-geral das Nações Unidas a dizer nós estamos numa crise climática? Como é que é possível? Nós temos isto tudo e ninguém se mexe, ninguém quer saber. A Geração 21 é um estudo longitudinal. Envolveu cerca de 8.600 recém-nascidos que nasceram em hospitais públicos da área metropolitana do Porto e que desde o momento em que nasceram vamos avaliando o seu estado de saúde, as características sociais e económicas, de forma a conseguirmos estabelecer relações entre estas características de natureza social, ambiental, demográfica, com problemas de saúde ou aspectos positivos da saúde que vão ocorrendo ao longo da vida destas crianças que neste momento já são adolescentes maiores de idade. Vimos aqui uma oportunidade inédita, que é o facto destes jovens estarem numa fase em que nós sabemos que a prevalência da eco-ansiedade parece ser maior e, por outro lado, serem jovens que vivem em Portugal. E Portugal, para quem não sabe, é um dos países em que as alterações climáticas, pelo menos países europeus, em que as alterações climáticas poderão ter consequências mais gravosas. Logo, é plausível que a própria população e os jovens portugueses também estejam mais preocupados com estas transformações e mudanças no ambiente e no clima. Existe uma prevalência elevada de pessoas que têm, sobretudo, preocupações ao nível dos sentimentos de impotência perante as alterações que estão a decorrer. Portugal é um dos países que tem piores níveis de saúde mental, sobretudo entre a população jovem. Se nós temos um problema emergente, que são as alterações climáticas, e se essas alterações climáticas estão a ter impacto na saúde mental dos jovens, isto poderá ser um sinal de que esta má saúde mental dos jovens portugueses poderá deteriorar-se ainda mais, uma vez que as alterações climáticas vão-se necessariamente agravar no futuro. Eu tenho um trabalho, que é sobre a Forada, que uma das razões que me levou a fazê-lo foi um dia isto não vai estar cá. E é quase como uma responsabilidade que eu tenho para com aquele sítio, que me diz muito, de também guardar um pedaço da memória daquilo que era antes de tudo acabar. E, portanto, na minha prática em concreto, é o que eu também procuro fazer com a minha fotografia. Eu acho que para os próximos 5 anos, 10 anos, o que quer que seja, nós temos 2 caminhos. Se continuarmos neste caminho, não só a nível de políticas, mas também de não exigência por parte dos povos para que haja uma ação mais concreta, vejo tudo a degradar-se muito rapidamente. O outro caminho que eu vejo é, havendo responsabilização social e, consequentemente, democrática dos nossos líderes, estou a falar não só a nível governamental, mas de empresas, vejo que haja a possibilidade de haver uma reconstrução da forma como a sociedade está feita. Não vai parar imediatamente o aquecimento, mas se calhar em vez de chegarmos a 3 graus, ficamos por 1.6 ou 1.7 e isso por si só já terá um grande impacto no dia-a-dia das pessoas.